Prezados professores, prezadas professoras, né, novamente estamos juntos aí para dar continuidade aos nossos estudos referente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela é o carro-chefe aí em relação à preparação para concursos públicos e, em específico, a nossa preparação visando o concurso público para professores de educação infantil e fundamental da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, nesse módulo, né, nós estaremos estudando o artigo 29, o 30 e o 31, que diz respeito à educação infantil. Então, queridos professores e queridas professoras, anotem aí, coloque coraçãozinho nesse módulo, porque ele é de fundamental importância, uma vez que o concurso público do qual você está se preparando, ele diz respeito à educação infantil e, posteriormente, claro, nós estaremos aí dando sequência no ensino fundamental e assim por diante. Mas neste módulo em específico, educação infantil. Então vamos lá. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, né? Muitas informações nesse artigo. Primeiro, né, a LDB vem trazer que a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Observem, primeira etapa, ela não é modalidade. Por que que eu estou chamando a atenção de vocês em relação a isso, né? O nosso objetivo é fazer um estudo de modo correto para o concurso público. Então, a educação infantil, ela é a primeira etapa. De repente, lá na prova, coloca lá modalidade. E o aluno que não faz o preparo correto, não estuda de maneira correta, diante de uma situação como essa, pode ficar em dúvida. E ela né, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Se a gente pegar lá, né, as finalidades da educação, pleno desenvolvimento do educando enquanto pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, né? E mais adiante, claro, trazer questão aí preparação para o mundo do trabalho. Olha as finalidades da educação. E aí coloca aí, da criança até 5 anos, porque aos 6 anos ela será obrigatoriamente matriculada no ensino fundamental. Então, até dia 31 de março, a criança que fizer 6 anos até dia 31 de março, ela vai para o ensino fundamental. Se ela fez dia 2, dia 3 de abril, ela permanece, mesmo com 6 anos, na educação infantil. Então, observem a importância, né, do estudo correto. Uma mera leitura ela não comporta e não é suficiente para que nós possamos entender as leis, né, e os direcionamentos legais à altura de que um concurso público ele comporta, né, a preocupação, né, em estudar corretamente. E aí coloca aí nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, que conforme eu falei anteriormente, diz respeito à formação integral do cidadão, complementando a ação da família e da comunidade. Então, o que significa isso? Que a criança, ao chegar na escola, ela já vem com uma formação, e nós veremos durante os nossos estudos a necessidade, a obrigatoriedade de considerar, de respeitar o conhecimento prévio desses alunos. Legal, pessoal? Importantíssimo a gente fazer a reflexão correta diante dos artigos aí, né, da LDB. Artigo 30. Novamente chamo a atenção de vocês, dado a importância deste artigo. E aí, o caput do artigo 30 diz o seguinte: a educação infantil será oferecida em creches
ou entidades equivalentes para as crianças de até 3 anos de idade. E, na sequência, nós pegamos o item 2, que diz o seguinte: pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Então, em creche até 3 anos, pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. Novamente, e sendo repetitivo, porque vocês têm que guardar essa situação, é a criança que faz 6 anos até dia 31 de março. Dia 31 de março, guardem aí, né? É a data limite, né? É a data corte para a criança, né, ser matriculada. Ou na educação infantil, né? Continuando na educação infantil, ou se fez 6 anos até dia 31 de março, obrigatoriamente sendo matriculada, na educação, no ensino fundamental. Importante essas situações. A educação, artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Olha as regras do jogo, pessoal. Nós não podemos estudar de uma forma que não esteja sintonizada com aquilo que a lei está orientando. A avaliação, mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Chamando a atenção novamente, queridos professores, queridas professoras, inclusive eu deixei em destaque o sem o objetivo de promoção. A necessidade do registro, não tenha dúvida nenhuma. O registro ele tem que ser fidedigno ao estágio de desenvolvimento que a criança se encontra estando matriculado na educação infantil. Então, isso é regra, né? Você não precisa considerar a nota, então não vamos avaliar. Muito pelo contrário. Todos os registros, eles devem ser atualizados constantemente, porque é a informação, né, que nós temos e que podemos ter a partir do desenvolvimento daquela criança e o estágio de desenvolvimento que ela se encontra. Então, muito importante isso, pessoal. Eu deixei aí em destaque, sem o objetivo de promoção, porque de repente lá nas questões, né, na hora que nós estamos fazendo lá, de repente surge aquela dúvida, mas lembrem disso, na educação infantil, há necessidade do registro avaliativo sempre, né? Ele tem o objetivo de promoção? Não, é sem o objetivo de promoção, mesmo para a matrícula no ensino fundamental. Item 2, né? Educação infantil. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Muita atenção, pessoal, com relação a isso. Isso sempre está caindo em concurso na área da educação. O mínimo é de 800 horas e de 200 dias letivos. Pode ser 799 horas? Não, o mínimo é de 800. Pode ser 830 sem problema nenhum, né? O que não pode é ter menos de 800 horas no que diz respeito ao planejamento para o ano letivo. E no mínimo de 200 dias. A mesma situação. Pode ser 199? Não. Pode ser 205? Sem problema algum. O que a LDB no artigo 31 está dizendo é que nós temos um mínimo. A partir desse mínimo, você pode colocar mais sem problema algum. Mas isso tem que estar muito bem claro, professor, professora, para que na hora do concurso, né, você tenha toda a clareza necessária para responder às questões que evidentemente estarão lá, e você, claro, contemplando, né, uma preparação adequada, não terá dúvida com relação a isso. Item 3 ainda do artigo 31. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Outra informação fundamental, importante, querido professor, querida professora, porque eu também, nesta questão,
deixei aí em destaque. Mínimo de 4 horas, né, para o turno parcial. Pode ser 5? Se o sistema de ensino autorizar e organizar dessa forma, pode ser 5 horas sem problema nenhum. Pode ser 3 horas para o turno parcial? Não. E para a jornada integral, para o período integral, o mínimo é de 7 horas. Pode ser 6? Não. É a partir de 7 horas. Aí pode ser 8, 9, 10, sem problema nenhum. Mas a regra contida no artigo 31, no que diz respeito à educação infantil, não pode ser menos daquilo que está sendo colocado como uma regra. Então, os sistemas de ensino, seja ele do Estado, do Distrito Federal e do município, ele tem que se atentar a essas regras, ela tem que se atentar justamente a esse mínimo estabelecido. Do mínimo para mais, sem problema nenhum. Agora, menos que o mínimo não é permitido. Item 4, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Professores, professoras, novamente deixei em destaque, porque nós vamos observar durante os nossos estudos que lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, o mínimo é de 75% de frequência. E aqui na educação infantil está o mínimo de 60%. Então, queridos professores, queridas professoras, não vamos, né, nos enganar com relação a isso. Lembrou, educação infantil tem a necessidade do registro? Tem a necessidade do registro. Sem o objetivo de promoção, contando com, no mínimo, 60% da frequência. Beleza? É assim que nós estudamos de forma correta, é assim que a reflexão ela acontece e é assim que nós nos empoderamos com relação à qualidade dos estudos que nós estamos fazendo. Beleza? Item 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Esse item, ele está, lógico, atrelado lá ao primeiro, aonde que fala sobre os registros, né? Os registros que atestam justamente os processos de desenvolvimento e o nível que essa criança ela se encontra com relação, né, ao seu desenvolvimento. Então, professores e professoras, estas informações contidas nos artigos 29, 30 e 31 da LDBEM, que diz respeito à educação infantil, e em se tratando que o concurso pelo qual nós estamos nos preparando comporta a educação infantil, é de fundamental importância. Nós não podemos, de maneira alguma, dar apenas uma lida nesses artigos, né? A legislação, tudo aquilo que comporta as orientações legais, elas têm que ser entendidas, elas têm que ser compreendidas. E eu volto a afirmar para vocês, pela experiência que nós temos em concurso público, né, uma mera leitura, ela não é suficiente para um preparo adequado. Por isso que nós estamos, claro, tendo o pressuposto da leitura, mas a fundamentação do nosso estudo se dá em cima da reflexão, né, que um concurso público ele exige, é preparação, para que você chegue lá no dia do concurso plenamente preparado, ciente de que uma daquelas vagas lá está reservada para ti, porque você está fazendo, né, um estudo comprometido, com responsabilidade, com o compromisso, né, com a qualidade que se exige. E nós, da nova opção concursos, estamos aí para auxiliar, né, e corresponder, né, por tudo aquilo e pela confiança que vocês depositam no nosso trabalho. Então, pessoal, nós vamos dar sequência, né, num outro módulo, a partir da educação do ensino fundamental, né, mas guardem com muito carinho, né, esses 3 artigos. Precisou rever? Veja o vídeo aula novamente, quantas vezes for necessário, mas não carregue dúvida contigo.
né? Então, pessoal, vamos dar sequência, né, aos nossos estudos a partir do artigo 32, que diz respeito ao ensino fundamental.